Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Curando Almas novamente. Estamos juntos nesse tema maravilhoso que Deus nos deu para nós caminharmos em conhecimento da verdade. Eu sou a Auxiliadora Marques e este é o canal Curando Almas, onde você pode curar a sua alma pela verdade, pelos esclarecimentos das Escrituras que vão te conduzir por um caminho de sobriedade, de que você vai exatamente ter ciência daquilo que você está fazendo, buscando, desejando e querendo viver pela fé. Porque somente pela fé é possível você viver o sobrenatural na terra. Então, minha querida, meu querido, eu quero te pedir o seguinte: se é a primeira vez que você está aqui, se você ainda não viu os vídeos anteriores, nós temos aí vídeos sobre depressão, sobre cultivar alegria, sobre exercer responsabilidade, e temos para as mães uma série de mãe para mães. Eu creio que vai ser útil uma dessas palavras para a sua vida. E nós estamos com esse tema, a curiosidade sobre a Quaresma. Nós vamos falar agora dentro desse tema da Quaresma do Dia Santo, Sexta-feira da Paixão. Vamos aprender com quem tem condição de nos instruir, a palavra de Deus. Está aqui, ó, o livro dos livros. Aleluia! Então, nós estamos falando de onde vem essa crença, se é de Cristo, se é para o cristianismo, tem que estar nas Escrituras. Porque a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, ela é a direção que rege o cristianismo na terra. Então, se é de Cristo, tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar nas Sagradas Escrituras. E nós estamos aqui buscando o conhecimento sobre a Quaresma e estamos verificando que a Quaresma não está na palavra de Deus. Agora, no último vídeo, nós verificamos que a Semana Santa, ela não é santa porque Deus não santificou nenhuma semana. Então, ela não está na palavra de Deus, não existe nenhuma referência sobre esse período santificado. O que existe de santidade aqui em toda a Escritura concernente à paixão de Cristo, a crucificação de Cristo, o sacrifício que é o propósito dele na terra, do seu ministério, existe uma santidade da palavra, porque a palavra de Deus, minha querida e meu querido, ela é santíssima. Ela não se mistura com nenhuma outra palavra. A propósito, você sabe o que significa a palavra santo? Coloca aí nos comentários se você sabia ou se você sabe o que significa a palavra santo. O que é santidade? Eu vou responder para você agora que a palavra santo, ela tem um significado do grego que nós usamos para trabalhar com a tradução da palavra, e ela significa separado para Deus. Aleluia! Separado para Deus é o significado de santo. Então, separado para Deus, quem pode separar algo para Deus é só Ele mesmo, que dispõe dessa autoridade espiritual. Deus, ele tem o poder de santificar dias, de santificar pessoas, de consagrar pessoas, e é só Ele que pode fazer isso, porque Ele é santo, Ele é totalmente separado dos demais, do que diz respeito à religião. Deus, ele não se mistura, porque ele é único. Ele é o Criador do céu e da terra, o Criador da minha vida, o Criador da sua vida, e ele é também o autor da nossa fé. Aleluia. Então,
Santo é isso, é separado para Deus. Então, nós vimos que não existe uma separação de 40 dias. Nós aprendemos que houve uma separação de 40 dias feita pelo Senhor Jesus para ele dar início ao seu ministério. Foi os seus 40 dias de jejum. Depois nós aprendemos no último vídeo que a Semana Santa, a Bíblia não menciona da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é chamado aqui como o Domingo de Ramos, que na verdade o Ramos, na verdade, foi para servir Jesus, né? Então não poderia nunca receber esse nome se a intenção foi engrandecer algo referente à pessoa de Cristo, né? Nada. Porque o ramo foi porque a pessoa não tinha algo melhor para colocar, porque as pessoas que tinham colocaram roupas. Então nós aprendemos, se você não viu o último vídeo, volta lá. Você vai ficar maravilhado ou maravilhada. E aí, então agora nós vamos averiguar, né? Curiosamente, vamos indagar as Escrituras se a sexta-feira que Jesus foi crucificado, se teve um propósito de santificar esse dia. Se o sacrifício de Cristo, ele santifica esse dia, ele separa esse dia dos demais dias. Porque santificar é separar. Então, será que o sacrifício de Cristo, ele tem esse propósito? Porque para nós entendermos, nós precisamos focar no propósito do sacrifício. Nós falamos no vídeo anterior que o propósito do sacrifício, na verdade, o propósito do sacrifício é tirar você dos seus pecados, tirar a mim dos meus pecados. Esse é o único propósito do sangue que foi derramado. Foi trazer salvação para a humanidade. Individualmente, obviamente, viu? É para todo aquele, não é no plural, que crê. Individualmente, ele vai sendo livre do domínio dos seus pecados e ele vai se desligando daquilo que era uma amarração. Ele vai fazer isso, ó. E vai ficar tão longe, tão longe, tão longe, que não vai ter pecado mais. Vai ter santidade. O que é santidade? Vida separada para agradar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, minha querida, meu querido, eu tô fazendo essa introdução, porque se você não viu os 2 primeiros vídeos, para você não ficar perdido no assunto. Então, veja bem, nós vamos para a palavra de Deus. Por quê? Porque é na palavra de Deus, como eu disse, que tem a verdade que liberta, como João escreveu. E conhecereis a verdade e ela vos libertará, diz a palavra de Deus. Então, para ser liberto, para que a gente procure fazer algo que verdadeiramente tem valor no reino espiritual, que o mal respeita quando você faz, que a sua vida, o seu interior muda, recebe força de Deus. Para a gente viver esse tipo de vida, nós precisamos ir para as Escrituras Sagradas. Porque é nela que está a direção de vida, não é em outro lugar. E eu não abro mão da verdade das Escrituras por nada deste mundo. Eu fico com a palavra de Deus, porque ela tem me sustentado, ela tem me guiado, ela tem me renovado, ela tem me estruturado, na verdade, de maneira que eu não ande mais confusa há décadas. Há décadas. Então, minha querida e meu querido, nós estamos em Lucas capítulo 23 e eu quero enfatizar sobre o sacrifício de Cristo, que Jesus, ele é o Senhor do seu ministério, como ele é o Senhor do céu e da terra o tempo todo. O tempo todo. E nós vamos ver aqui, no verso 27, no verso 26, começa o assunto da crucificação. Claro que eu poderia falar de muito mais detalhes que são riquíssimos, mas para um vídeo eu teria que fazer uma live de um dia todo, né? Depois vocês colocam aí nos comentários, né? E a gente pode pensar sobre o assunto. Melhor uma live, né? Uma tarde com Deus estudando a palavra. Maravilhoso, viu? Eu aceito.
Então, aqui vai falar sobre a crucificação. E aí, o verso 28, Jesus, ele foi já preso, ele já está na mão dos inimigos. Você entendeu? Então começa assim, ó. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia grande multidão de gente, né? Então aqui ele já estava preso, ele já estava carregando a cruz, ele já estava indo em direção à crucificação. Obviamente que não estava fácil. Eu ia até mencionar ali os versículos anteriores, onde Jesus, deixa eu ver aqui o versículo anterior, para você ver que Jesus ele sabia exatamente o que ele ia viver, o que ele ia viver. Aqui, ó, eu até sublinhei aqui, porque é muito importante isso aqui, ó. Quando Jesus viu que chegou a hora, né, que ele ia ser preso, então ele subiu para orar. E olha a aflição de espírito, não de carne, de espírito. E aí, dizendo, ele subiu para orar e ele dizia assim, ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós estamos lendo em Lucas, viu? 22. Aí nós vamos ver o 43 e o 44. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Oh, aleluia. Deus, ele não manda a gente fazer nada sem o amparo dele. E quanto mais difícil o caminho que o Senhor nos manda trilhar, mais amparo dele, porque ele mesmo vai conosco nesse caminho. Então, meus amados, olha aqui, o 44 diz assim, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Isso aqui é o sobrenatural do sofrimento. Isso aqui é exatamente que Jesus ele antecipou pela revelação da onisciência que ele possuía, e ele conhecia o caminho de dores que ele estava prestes a começar, que era necessário e que anteriormente ele falava disso com tranquilidade. Mas a dor, ela é assim. Quando vai se aproximando, eu comparo a dor de parto. Eu tenho 3 filhos e 5 netos. Os 3 filhos de parto normal é interessante. Durante a gestação, você fala do parto com tranquilidade. Mas quando vai chegando a hora do parto, o coração vai fechando. Aí você vai... se você não tem experiência, você pressente a dor imaginária. E o coração vai fechando. E quando a gente já conhece a dor do parto, é um terror. É um terror. Vai chegando e você já decidiu, você não tem como, né? Você vai ter que entrar naquele ciclo para você ter o alívio. Então, é bem comparado à dor do parto. Porque Jesus sabia que não tinha outra alternativa. Assim como a mulher que vai dar à luz, ela sabe que não tem outra alternativa. Hoje ainda tem, né? Outros tipos de parto. Mas no tocante ao parto normal, não tem outro caminho. Então Jesus ele não tinha outro caminho. Agora, suar gotas de sangue, meus queridos, é o sobrenatural. É o topo da angústia na alma. Porém, Deus o fortaleceu. A Bíblia diz que tinha um anjo lá ministrando a ele. Mas eu creio que nessa hora o próprio Deus desceu e o preparou. Por quê? Porque quando os soldados chegaram para prendê-lo, ele estava pronto. Ele chegou para os discípulos que não puderam orar com ele nem uma hora e falou assim, olha, está feito. Ou seja, o que eu precisava eu recebi. Vamos, porque eu serei entregue na mão dos inimigos, dos pecadores. Ou seja, eu estou pronto para cumprir o propósito. Aleluia! E quando é conosco aqui na terra, não é diferente. É desse jeito. Quando temos que passar um estreito, algo que Deus revelou que é necessário,
O terror é só até a preparação chegar. Quando a preparação chega, você entra de cabeça erguida para a glória de Deus. E você triunfa. Você triunfa. É necessário? É. Então me dá força, Senhor. E que você pode pegar isso para qualquer área da sua vida, viu? Desde que você tenha ciência que esse é o caminho da sua necessidade. Aí, meus queridos, nós vamos ver o senhorio de Cristo. Deus, ele é o Senhor nesse sacrifício. Ele não é o coitadinho. Ai, que judiação. Não, ele é o Senhor absoluto desse sacrifício. E quando chega no verso 28, ele fala assim, todo mundo chorando, lamentando, ele fala assim, Jesus, porém, voltando-se para elas, as mulheres, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Aleluia. Chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventurada são as estéreis. Eu não vou ler mais adiante. Porém, eu quero dizer que você deve ler, porque esse texto vai falar com você na sua luta. Você deve chorar por você e pelos seus filhos no tocante a você se esforçar, você deve lutar, você deve crer, fazer propósito por você e pela sua casa. É o mandamento. E hoje quantas mães, né? Ele estava se referindo aqui a algo específico, que Jerusalém iria enfrentar de juízo por não ter reconhecido Jesus. Específico. Porém, esse versículo, ele se aplica a muitas mães, né? Que têm passado dores com seus filhos, que não criaram seus filhos na palavra de Deus, que não ensinaram os seus filhos a renunciar a si mesmo e andar com Deus. E até mesmo pessoas, né, que nunca nem ouviu falar de Deus, e que muitas vezes elas falam, né, bem-aventuradas são as estéreis que não deu à luz, né, de tanta dor, né? Então você vê que Jesus, ele não está preocupado mais com a sua dor. Aleluia. Nós não vemos nenhum momento o Senhor Jesus choramingando, por isso que ele é considerado o Cordeiro, por causa do seu silêncio. Aí nós vamos ver aqui que o Senhor, ele é o governo, ele é o senhorio, ele tem o governo dessa situação, ele está submetendo não aos inimigos, mas o plano do eterno Criador do céu e da terra. E aí, no verso 34, ele vai dizer, né, já no ato da crucificação, porque Lucas, ele conta a história bem abreviado, e eu preferi entre os evangelhos ler Lucas, porque eu ia ter que fazer um vídeo, ou 2 ou 3 vídeos sobre o assunto, se eu fosse ler referências de Marcos ou de Mateus. Então aqui é bem abreviado que Lucas escreve sobre a crucificação. E aí, olha para você ver, ele já está pendurado na cruz. Todavia, ele ora ao Pai dizendo, olha que coisa linda, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Na verdade, Jesus estava com toda a razão. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Todos eles estavam cegos, né? Endemoniados, dominados pelo mal, muitos possessos na sua mente, né? Eles não sabiam mesmo. Então, isso prova a paz no meio da dor. Aleluia. É a paz que excede o entendimento. A paz no meio da dor. Somente uma pessoa que tem paz no meio da dor, ela pode liberar uma palavra de perdão como essa, sem nenhuma barreira. Você não vê nenhum espírito de autopiedade aqui na pessoa do Senhor Jesus. Bom, esse sacrifício, ele foi único. Ele foi santo. Mas a Bíblia não mostra que esse sacrifício, ele teve o propósito de santificar aquele dia. Aquele dia foi um dia único, óbvio, único. Não houve em nenhum momento da história do cristianismo, do povo de Deus, em nenhum momento, nada, não houve um dia
como aquele dia, o dia da crucificação do Senhor Jesus. Até porque a natureza proclamou, aqui vai falar muito resumidamente, mas nos outros evangelhos vai falar com clareza, né? Aqui fala desse dia, né? E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Ou seja, foi 3 horas de trevas, porque o sol escureceu, o sol recuou, o sol não suportou ver aquele que criou o sol passando o que estava passando, porque era necessário. Aí a terra que foi criada pelo Senhor, Yeshua Hamashi, o Senhor Jesus, não suportou. Houve grande terremoto. Então, a Bíblia diz que houve ressurreição de mortos. Os mortos ressuscitaram. Então não houve. Não existe, nunca houve na terra um dia como aquele. E nunca mais haverá um dia como aquele. Porém, o fato desse dia ser um dia único, de um acontecimento único e de um significado, o acontecimento, não o dia, e de um significado eterno foram os acontecimentos. Todos os acontecimentos teve um significado extraordinário. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e nós não vemos a santidade no dia. Nós vemos a santidade no sacrifício. Nunca houve um sacrifício como esse. Até porque muitos se entregaram à morte por muitos motivos, né? Muitos se entregaram a sacrifícios de morte, né? E nós sabemos que muitos deram os seus corpos, né? Para a morte, para protesto, para autoafirmação e tantos outros que a história relata, né? Porém, o sacrifício de Jesus Cristo, ele continua sendo santo. Santo quer dizer separado dos demais sacrifícios que houve até hoje na terra. Não houve sacrifício e nem haverá outro igual. Porque nesse sacrifício estava incluído toda a exigência da história do povo de Deus, toda a exigência de Deus através dos sacrifícios que ele mesmo instituiu para perdão dos pecados, através da lei que Deus instituiu para o seu povo na terra. Então Deus estava ali consolidando, consumando o que ele prometeu lá em Gênesis, quando ele diz que da semente da mulher viria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Ele estava cumprindo essa palavra. Então, o sacrifício de Cristo é santíssimo. Não pode ser comparado com nada, com nenhum outro sacrifício, nenhum outro. Porém, o fato desse sacrifício ter sido lógico que tinha que ser num dia, né? Porque ele tem que acontecer dentro do tempo. Ele não tem o poder de santificar o tempo. O sacrifício, ele tem o poder de santificar todo aquele que nele crê. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, o sacrifício, quando você crê na morte, quando você crê no sacrifício de Cristo, que ele morreu para te dar perdão dos seus pecados, então você é santificado. O que é isso? Você é separado. Deus te pega, né? Vamos supor aqui, ó. Você no meio de milhões de pessoas, mas você creu nesse sacrifício. Você viu a diferença desse sacrifício, que esse sacrifício não é comparado com nenhum outro sacrifício que houve na terra. Então, por causa da sua fé no sacrifício, Deus pega você, ele tira você do território das trevas e ele traz você para o território da luz. O território da luz é o território onde a palavra de Deus tem o comando e tem a autoridade. Aí ele traz você para o reino de Deus,
que vive sobre a terra. Aí sim, você olha para o sacrifício que é santíssimo, você crê no sacrifício que é santo e você santifica você por causa do sacrifício. Aí, porque você creu, aí você vai conseguir lutar contra o pecado. Porque sem você crer nesse sacrifício, não tem como você lutar contra o pecado. Não tem como. Você pode melhorar suas atitudes, mas lutar contra o pecado, você não tem autoridade espiritual para fazer essa obra na terra em seu favor. Você só pode lutar contra o pecado e contra Satanás depois de crer nesse sacrifício, entregando a sua vida ao autor da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então, não está na Bíblia também que esse sacrifício, ele santificou a sexta-feira. Não está na Bíblia. Não existe nenhuma referência clara ou que fundamenta a santidade desse dia por causa da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Até porque esse não é o propósito. O propósito do sacrifício, do sangue derramado, que o Senhor foi moído, foi estraçalhado por causa dos nossos pecados, para atrair a minha atenção para Ele e não para o dia. Para o sacrifício dele e não para o dia. Não para o local. Não para a rua que ele passou. Não, de jeito nenhum. Não, o privilégio foi da rua que ele passou. O privilégio foi do caminho que ele trilhou lá. Porque eram os pés do próprio Deus encarnado. Então, você está entendendo? É uma grandeza nós podermos entender a palavra de Deus. Então, você vai ver que não existe no cristianismo essa santidade por causa do sacrifício de Cristo. Mas existe um dia santo na Bíblia? Né? Aí você pode estar perguntando, mas não existe, então esse dia não é santo? Mas será que existe um dia santo na Bíblia? Sim, existe um dia santo que Deus, que é a autoridade sobre o tempo, santificou. Mas não é a sexta-feira do sacrifício de Cristo. Não é porque o ponto máximo, o ponto central do sacrifício de Cristo é salvar o ser humano dos seus pecados. Então, não é de maneira nenhuma engrandecer um dia, mas engrandecer o ser humano que vier a crer no sacrifício, engrandecer esse homem, tirar ele da lama e transformar ele numa pessoa digna. Esse é o propósito do sacrifício, da dor. Esse é o propósito. E quando nós olhamos para o sacrifício, nós já estamos também olhando para o túmulo vazio. Por quê? Porque a mesma boca, a mesma palavra que prometeu que iria morrer e ficar debaixo da terra 3 dias, é a mesma boca e a mesma palavra que falou, olha, e no terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, há uma conexão que está entrelaçada a morte com a ressurreição, porque a mesma boca que predisse morte também foi a mesma boca que predisse ressurreição. Isso tem um valor, assim, imensurável. Imensurável. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, de maneira nenhuma teria sentido eu crer nele. Você sabia disso? Porque a santidade do Senhor está em tudo. Está na sua maneira de viver, está no seu sacrifício de morte e está na sua ressurreição. Porque se ele não tivesse ressurgido dentre os mortos, eu estaria crendo num Deus morto, que não ressuscitou. Qual é a diferença do Senhor Jesus? Porque ele ressurgiu. Porque ele ressurgiu. Essa é a diferença. Inclusive, quando eu me converti,
eu cantava muito ao Senhor um hino que chamou muito a minha atenção, que esclareceu, ajudou no esclarecimento de quem vinha de um Deus morto e começou a sair da reza decorada para a fala inteligível, a fala com inteligência. Então, esse hino me ajudou muito. Esse hino, ele diz assim, ó: se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Pois mártires e heróis, muitos já morreram por alguém, mas nenhum deles ressurgiu. Aleluia! O coro é maravilhoso, mas eu estou falando da explicação da estrofe. Então, esse hino me ajudou a entender que agora, porque eu criei no sacrifício daquele que morreu e ressuscitou, então agora eu poderia conversar como eu estou conversando com você, com aquele que morreu, como ele disse, né? Mas eis que eu estou vivo e vivo para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia! Então nós vimos que o propósito não era de maneira nenhuma santificar um dia. O propósito do sacrifício é santificar a mim e a você, a todo aquele que nele crê. Aleluia! Você sabia disso, minha querida, meu querido? Você já tinha se atentado para isso? Porque conhecer a verdade é libertador. Então, eu quero falar para você sobre o dia que Deus santificou no próximo vídeo, porque eu já estou aqui com 30 minutos, né? Eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Cadê esse dia que Deus santificou? Existe mesmo esse dia santo? Vale a pena nós continuarmos em busca da verdade para libertar a nossa mente e nós, com a verdadeira vida inserida dentro de nós podermos glorificar a Deus com as nossas atitudes, que é o que Deus espera de nós. Então, minha querida, meu querido, você gostou dessa curiosidade, dessa busca de conhecimento pela verdade? Então, comenta o que você aprendeu, o que foi valioso, fala aí, porque tem muita riqueza nessa palavra, como eu disse, né? Precisava de uma live o dia todo. Então, vamos caminhar juntos, compartilhe essa verdade. Vou repetir novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e dê o seu like ou o seu dislike. Mas vamos crescer no conhecimento de Deus. Só tem jeito de crescer no conhecimento, lendo as Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.